Ciao amico, ciao amica. O vídeo de hoje está muito legal. Eu vou pegar o grande sucesso da banda Os Incríveis, Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, e vou comparar com a sua versão original, que é italiana e cantada pelo cantor Gianni Morandi, que gravou essa música em 1966. Fazendo essa comparação, você aprenderá muitas palavras italianas e poderá entender quais são as diferenças entre as versões italiana e brasileira. Verá que há diferenças importantes entre as duas histórias. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Então vamos primeiramente explicar o material. Aqui a gente tem o nome da música, na versão italiana, de Gianni Morandi, que é a versão original. E aqui temos o nome, né, e o grupo Os Incríveis, né, que regravaram a música, que fizeram a versão, né, que gravaram a versão dessa música em 1967, devido ao grande sucesso que a música fez na Itália. Então, desse lado aqui, a gente tem a letra em italiano com a sua tradução. Essa tradução ela é feita por mim e ela visa realmente fazer uma relação entre as palavras em italiano e a palavra em português. Então, em muitas frases ficaria um sentido melhor, dar uma invertida para ficar de um jeito que é mais usado no Brasil. Mas não é essa a intenção. A intenção é realmente você associar a palavra em italiano com a palavra em português. E aí sim você também começa a entender como que é feita a construção das frases em italiano, que às vezes tem uma ordem um pouco diferente do português. Então, desse lado tem então, a música em italiano e a tradução embaixo. Desse lado direito, então, o que a gente tem? Tem a letra da música em negrito, da letra da música na versão em português. Nessa versão aqui é a versão dos Incríveis, né, do grupo Os Incríveis. Tem a versão em negrito e embaixo tem a tradução da versão em italiano, tá? Em azul é a versão em italiano para a gente poder comparar o que está escrito na versão portuguesa com o que seria o significado na versão traduzida do italiano, né, na tradução original, na tradução exata do italiano. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai traduzir a letra da música em italiano e depois a gente faz um comentário comparando com a do português para saber se é a mesma coisa, se não é, se tem alguma diferença. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Então vocês vão ver que não é exatamente a mesma coisa, isso é muito legal. Vamos começar então com a tradução da música. C'era un ragazzo che come me. Tinha um garoto que, como eu, amava i Beatles e i Rolling Stones. Amava os Beatles e os Rolling Stones. O que a gente pode dar de destaque aqui? Ó? A palavra c'era, tá? E aqui o plural, ó. Isso acho que é interessante a gente fazer um comentário. Então, c'era, essa palavra, ela é um pouco complicada porque esse c'era não existe na construção de frases no português. A gente sempre usa o verbo para substituir esse c'era, ou o verbo ter, ou o verbo haver, tá? Ou o verbo estar também. Então, esse c'era, o que ele é? De uma maneira bem simples e direta. Esse c'era é a junção de ci era, tá? Em italiano, quando você tem uma palavra que termina com uma vogal e uma outra palavra que começa com uma vogal, você une essas duas palavras e coloca um apóstrofo, que é aquele sinalzinho, tá? Então, essa junção se chama elisione em italiano. Então, aqui a gente tem uma elisione de duas palavras, ci era. Era é bem parecido com o nosso era em português, tá? Podemos até sempre relacioná-los com o era em português. Já esse ci, então em italiano ele é uma particella, que a tradução seria uma partícula, que ela é usada de diversas maneiras. Neste caso aqui, nessa construção c'era, ele é usado para dar, assim, com sentido de lugar. Tá? Então o que ele está querendo dizer esse c'era? Que ci era aqui, neste lugar, nesse posto, tinha, era. Né? Então a gente, juntando isso, a gente pode deduzir como uma tradução como um tinha. Tá? Por que eu não traduzi
por era, né? E que nem é o que está escrito, é o que foi usado na música em português. Por que eu não usei era? Porque se não tivesse o ti, eu poderia, né? Não é todas as vezes que eu uso c'era. Eu posso começar assim, era um ragazzo que come me. Se a música fosse escrita assim, era um ragazzo come me, eu traduziria por era, tá? Mas como ela tem esse c'era, ela tem mais um sentido de havia, tinha um garoto que como eu, tá? Por isso que a gente traduz por tinha e não por era, que nem a versão em português. Mas o significado é muito, né, similar, até em algumas interpretações você pode deduzir que praticamente significa quase a mesma coisa. Tá? Vamos seguir. Então, o outro destaque que eu falei é o artigo aqui, né, i, que isso, né, acho que para quem não sabe, esse é o plural em italiano. O plural em italiano não é usado S, você substitui. É uma vogal significa singular, outra vogal significa o plural. Então, no caso, o O é o nosso O. E o I, em italiano, é o nosso os. Aí a gente entende que está no plural. Então, amava i Beatles, amava os Beatles. E Rolling Stones, e os Rolling Stones. Então, a gente terminou a tradução do primeiro verso da música. Agora vamos comparar com a versão em português. Então, pode ver que essa primeira frase, primeiro verso, ele é praticamente igual, tá? Então, tanto na música em italiano como na música em português. E também é o título da música, né? A única exceção é esse era que eles usam, que em italiano, por ser o c'era, ele teria um significado mais de havia, não de era um garoto. Era de havia um garoto que como eu, que tinha um garoto que como eu. Próxima frase então da música, próximo verso. Girava il mondo, veniva da. Girava o mundo, vinha dos. Ó, esse dos é porque dali é dos, tá? Estados Unidos da América. Gli Stati Uniti di America. Então a gente traduz para Estados Unidos da América. Sem nada de novo, tá? Então veniva da, vinha da, é o verbo venire, é o verbo vir. Então vinha das. Agora vamos comparar com a versão em português, porque aqui tem uma diferença, né, que eu acho que é importante na música. Girava o mundo sempre a cantar. Então aqui tem uma diferença que para mim é importante. Porque na minha interpretação, quando eu escutava essa música, né, na versão dos Incríveis, porque meu pai gostava muito dos Incríveis, então eu conheci essa música nessa versão que a gente está fazendo o vídeo de hoje. Então eu sempre tive essa dúvida. Ele não falava que ele vinha dos Estados Unidos, então ele era um rapaz do Brasil, que gostava das coisas da América, tudo, né? Cantava até músicas do Beatles e dos Rolling Stones, que são ingleses, mas por que ele foi fazer a guerra, né? Por que ele foi para a guerra se ele era do Brasil? Então isso, né, ficava na dúvida. Já na versão italiana deixa bem claro que ele girava o mundo, então era um rapaz americano, mas que girava o mundo. E ele vinha dos Estados Unidos da América. Então aqui é um ponto importante que dá um sentido, dá uma lógica melhor na música. Então esse rapaz, ele estava lá na Itália, mas ele era dos Estados Unidos, por isso que ele tinha sido chamado para a guerra. Tá? Vamos para a próxima frase. Vou limpar aqui. Não era belo, ma accanto a sé. Tá? Não era belo, mas accanto a sé, ao lado seu. Então aqui a gente só invertiu um pouco para dar um sentido, senão ia ficar muito esquisito. Não era belo, mas a seu lado, accanto a sé, aveva mille donne se. Tinha 1000 mulheres se. Esse se é aquele condicionale, né? É uma condição. Se, e aí vai concluir na parte de baixo
na frase de baixo da música, depois a gente faz a união. Vamos só dar uma olhada como que está na versão em português. Não era belo, mas mesmo assim, havia 1000 garotas sim. Tá? Então aqui na versão em português, conclui, não fica com esse C aberto para ligar com o verso de baixo. Então não era belo, mas mesmo assim, havia 1000 garotas sim. E na versão em italiano, não era belo, mas a seu lado havia 1000 garotas se. Tá? Então vamos já direto para esse C aqui. Ó. Se. Quando que tinha 1000 garotas ao seu lado? Se cantava. Se no momento que ele estava cantando, tinha garotas ao lado. Cantava Help and Ticket to Ride, e Ticket to Ride, né? Ou Lady Jane, ou Yesterday. Se ou é ou. Então aqui é praticamente o nome das músicas, né? Só tem o que é traduzido por ou. O o italiano é ou. Então aqui não, aqui na versão, vamos agora à versão em português, ele não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas sim. E aí ele fala que, dependente do verso de cima, que ele cantava Help and Ticket to Ride, Lady Jane e Yesterday, do mesmo jeito que é na versão em italiano. Tá? Então um pouquinho diferente também. Vou subir um pouco a tela. Tá. Cantava Viva la Libertà, em italiano deixa bem claro que é uma música, né? Dá para a interpretação, eu interpreto muito mais fácil que é uma música. Cantava Viva la Libertà, ma ricevete una lettera, mas recebeu uma carta. Vou dar um destaque para esse ricevete, que é o verbo ricevere. Ricevere. Tá? Essa música ela é de 1966. Então, assim, hoje em dia, não é muito difícil você encontrar essa forma de conjugação, que é o passato remoto em italiano. A gente usa muito mais o passato próximo. Então eu vou fazer a construção aqui dessa frase com o passato próximo para você entender como que seria talvez essa música nos dias de hoje. Tá? Ainda se usa o passato remoto? Se usa numa música, às vezes para dar pela sonoridade, às vezes é necessário, para dar um conjunto dos versos ali é necessário, então se usa. Mas para o aprendizado do italiano, a gente sempre recomenda que a pessoa aprenda o passato próximo. Se for para escolher uma forma de entender o passado, de memorizar o passado, é usar o passato próximo, que ele é muito mais comum. Então, se fosse o passato próximo, como seria essa frase? Então, ma ha ricevuto, ma ha ricevuto una lettera. Então, só lembrando como que é a construção do passato próximo em italiano. Então, você tem o verbo principal na forma passata, né, na forma passada, seria o verbo ricevere, seria ricevuto. Então, e aí você faz a conjugação do verbo auxiliar na diversas pessoas. No caso aqui a gente está falando de ele, então é lui ha ricevuto. Se fosse eu que recebi a carta, seria io ho ricevuto. Se fosse você, eu estivesse falando você recebeu uma carta, seria tu hai ricevuto. E assim por diante. Então você só muda o verbo auxiliar e o verbo principal, que é o que está dando a conjugação, o sentido, ele se mantém sempre na sua forma passada. Tá bom? Então só uma curiosidade, um adendo, porque você vai encontrar nessa música muitas vezes o verbo nessa forma de passato remoto. Tá? Então, hoje em dia, né, nas primeiros, vamos falar assim, no nível básico de italiano, a gente entenderia, né, seria mais trabalhado somente o passato próximo. Tá joia? Vamos fazer a comparação então com essa frase na versão em português, para a gente ver como fica? Cantava Viva a Liberdade. Então, na versão em português aqui, ó, ele não dá a entender que é uma música. Dá a impressão que ele cantava viva,
cantava a liberdade, né? Porque era uma pessoa que prezava pela vida e pela liberdade. Eu sempre interpretei dessa maneira. Mas uma carta sem esperar. Mas uma carta sem esperar. Então aqui na versão italiana a gente conclui, né? Mais ha ricevuto una lettera. E aqui não, a gente fala ma ricevette una lettera, né? E aqui a gente fala que mais uma carta sem esperar. E aí aqui nessa versão em português ele, né, aguarda o verso de baixo para explicar direitinho como que é a conclusão desse verso, tá? Então vamos deixar aqui em aberto e aí a gente explica a frase de baixo e a gente faz essa ligação depois na versão em português. Pronto, subi um pouquinho. Então, versão italiana. La sua chitarra me regalò. Fu richiamato in America. Então, vamos lá então. A sua guitarra me presenteou. La sua chitarra me regalò. A sua guitarra me presenteou. Regalò. Verbo regalare, presentear. Regalare. Tá? E como que é presente, que é uma palavra comum na Itália, e é muito diferente do português. Presente em italiano, né, é regalo. Tá? Regalo é um presente. Tá bom? Vamos lá. Fu richiamato in America. Ó. Fu é mais um exemplo do passato remoto. Né? Hoje em dia, se eu fosse falar essa frase, eu diria è stato richiamato in America. Foi, né, chamado em América. Tá? Vamos lá. Richiamato, ó, aqui, só mais um ponto só dessa frase. Aqui, richiamato, né, demonstra realmente que é uma pessoa que era dos Estados Unidos e estava na Itália, porque ele foi chamado de volta. Como se fosse uma tradução direta, seria rechamado. Tá? Então, ele foi chamado de volta em América. América é os Estados Unidos. Vamos ver como que está na versão em português. Então, lembra que tinha uma ligação? Mais uma carta sem esperar fez com que ele, da sua guitarra, o separou. Então, a carta fez com que ele se separasse da guitarra. Por isso que tem essa junção, né, essa liga que eu falei para você que tem uma ligação com o verso anterior. Né, mais uma carta sem esperar, da sua guitarra o separou. Tá? E já na versão italiana, né, que está aqui embaixo, né, a sua guitarra me presenteou. Tá? É diferente. Né? Na sua guitarra separou, e aqui ele mostra que na versão italiana ele tinha muito, quem está cantando a música que está falando, tinha muito mais proximidade, porque a pessoa que está cantando ganhou a guitarra do cara que era dos Estados Unidos, que girava o mundo e estava na Itália. Então, um ponto assim, curioso para vocês, guitarra em italiano pode ser tanto violão quanto guitarra, tá? Não é a mesma forma de se falar, tá? Então, guitarra pode significar guitarra como violão. Aqui eu traduzi por guitarra, porque é a versão da música, né, em português, e também porque tem o ta-ta-ta-ta, né, que fala que a guitarra fazia um som e compara depois que é o som da metralhadora. Então aqui eu interpreto também como se fosse a guitarra elétrica igual a nossa, por isso que eu traduzi por guitarra. Mas se alguma pessoa entender que é um violão, também tem o mesmo sentido. Fora, vamos só concluir então aqui, fora chamado na América. Então aqui está dizendo que ele foi chamado em América. Não está falando que ele foi chamado de volta, não mostra em nenhum momento que ele é americano. Por isso que sempre quando eu ouvia essa música, ficava uma dúvida na minha cabeça. Falava, cara, mas o cara do Brasil fazer a guerra do Vietnã, foi chamado em América. Então deixava essa lacuna. Só que na versão em italiano, que é a versão original, eu entendo agora perfeitamente o que significa, que ele é um rapaz americano. Pessoal, para não ficar muito cansativo, acho que com essa última explicação desse último verso, que mostra essa diferença e que conclui realmente como que é a construção dessa música, né, da história dessa música, que é de um rapaz americano, eu acho que dá para a gente terminar esse vídeo aqui. E aí a gente
Em brevemente a gente posta um novo vídeo com a continuação dessa música. Espero que vocês estejam gostando e que seja muito produtivo para o seu aprendizado do italiano. Tá joia? Obrigado e alla prossima!